Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui falar sobre voto. Isso, eu já tive muitas experiências com voto, fazer um voto ao Senhor, como que deve ser feito, qual seria a forma mais correta, dar aqui algumas sugestões, algumas orientações, porque eu já tive muitas vitórias acerca de votos. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está, você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, irmãs e amada igreja, eu já tive muitas experiências com voto e o voto, ele é algo que é muito benéfico, sobretudo quando há uma batalha ou uma barreira muito grande e você precisa que aquela situação seja resolvida ou solucionada na direção e na vontade de Deus, alinhado e alinhada com a palavra de Deus. Você fazer um voto ao Senhor é muito benéfico. Sobretudo, amada igreja, eu já fiz alguns votos ao Senhor e eu já tive algumas experiências com Deus com relação a voto. Inclusive, nesse momento eu estou cumprindo um voto ao Senhor. E esse voto vai terminar somente o ano que vem, né? O ano que vem eu conto para vocês, se eu estiver aqui, eu creio, né, que Deus vai me dar graça para que eu esteja aqui. Eu vou contar, né, concluindo esse voto, eu vou vir aqui para contar. Devido a uma graça alcançada, estava com muitas barreiras e Deus me concedeu e eu estou aqui cumprindo o voto. A Bíblia diz que não é bom que você faça voto, né? Mas se você fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, né? Então, irmãs, do que ficar fazendo votos de tolo e não cumprir. Irmãs, e Deus cobra. Tá arriscado se você fizer um voto e Deus te abençoar. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Eu já vi experiências dessa parte, viu? A pessoa fala assim: Senhor, eu quero tirar minha carteira de motorista. E tá difícil, eu já paguei uma vez, já paguei 2 vezes, já paguei 3 vezes. E ali a pessoa faz um voto ao Senhor. Irmã Raquel, eu já ouvi histórias assim. Senhor, se o Senhor me der essa carteira de motorista, eu vou citar aqui, eu já ouvi essas histórias. Se o Senhor me der, o que eu vou fazer para ti, Senhor? Eu vou dar um culto de ação de graças. Aí Deus vai lá e dá a carteira e a pessoa não dá o culto. Mas, o que é isso, amada igreja? Isso aqui é algo hipotético, né? Que já aconteceu e acontece e a pessoa às vezes não dá. Deus ainda especifica, vai ser um culto de ação de graça para louvar e glorificar o nome do Senhor. E ali, irmã, está arriscado, sabe o que? A pessoa perder a carteira. Acontece isso, irmã, que acontece, amada igreja. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. A pessoa está zombando de Deus. Por exemplo, a pessoa pede a Deus uma porta aberta. E ali a pessoa fala assim: Senhor, se o Senhor abrir essa porta para mim, Senhor, o primeiro salário eu vou dar para ti. Mas Deus abre a porta, uma porta excelente.
A pessoa cresce o olho naquele primeiro salário ali, não dá para Deus, irmã, está arriscada a pessoa perder a porta. Deus vai lá e fecha. É, irmã Raquel, é. Tem que cumprir, amada igreja. Tem que cumprir, amada igreja. Tá arriscado perder. A pessoa olha aquele salário abençoado, que normalmente é uma porta boa. A pessoa olha uma empresa e, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa, Senhor. Aí começa a orar, começa a pedir, faz um voto a Deus. Deus vai lá, abre a porta e a pessoa não dá o primeiro salário. Ou então a pessoa pede uma porta aberta e ali a pessoa fala assim para Deus: ah, Senhor, estou abrindo essa porta todo mês durante um ano. E outra coisa, irmãs, o voto, você precisa pensar antes de fazer o voto. Aí a pessoa faz o voto assim: ah, Senhor, o Senhor abrindo essa porta de emprego, durante um ano eu vou dar uma cesta básica, vou dar 12 cestas básicas até completar um ano. Cada mês, Senhor, eu vou dar uma cesta básica para uma família, ou eu vou dar em dinheiro, em espécie, para alguma igreja no valor de cesta básica. Mas aí vai ser o que Deus tocar no teu coração e você faz aquele voto. Dá o primeiro mês, dá o segundo mês, terceiro mês. Irmãs, a pessoa não dá mais. Relaxa. Ah, Deus não está preocupado com isso não. Irmãs, dá problema. A pessoa vai e perde o emprego. O emprego estava tudo certo. Foi lá, começou a trabalhar em primeiro mês, segundo mês, 3 meses, 4 meses. E tá ali cumprindo o voto. E ali no caso de emprego, aí chega cedo, é diligente no trabalho, né? É uma pessoa atenciosa, uma pessoa detalhista, é um bom empregado, procura ser um bom empregado. Irmãs, aí a pessoa relaxa, dá o primeiro mês a cesta básica, o segundo mês a sexta, dá o terceiro. Depois a pessoa relaxa, sabe o que tá arriscado acontecer? A pessoa perder o emprego. Aí a pessoa vai chorar. Ai, irmã Raquel. Aí a pessoa vai chorar, vai se entristecer e vai lembrar. Ih, o voto que eu não cumpri. Ah, Senhor. Aí vai botar a mão na cabeça. Ah, Senhor, me perdoa, agora já era. Tem isso, irmã Raquel? Tem. A pessoa relaxa. Nós, seres humanos, temos essa tendência, irmãs. É, irmã Raquel, é. Desse jeito, dessa forma. Desse jeito, dessa forma. Então, a própria palavra do Senhor, ela vai falar, né? Eclesiastes. Olha, irmãs, hoje o mistério está em Eclesiastes. Eclesiastes, né? Deixa eu ver aqui, irmãs. Se eu não me engano, é Eclesiastes mesmo, ó. Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas com a tua boca, te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de Deus com as tuas mãos? Irmãs, é ele aqui vai falando, teme a Deus, repreende a vaidade, teme a Deus. Mães, a pessoa às vezes vem, faz um voto, some da igreja. Tem isso, irmã Raquel? Senhor, eu vou te servir, Senhor. A pessoa vai. Oi, irmã Raquel, ora aí por mim para Deus abrir uma porta e tal. Aí você ora, ó.
Você vai ficar firme na presença de Deus. Não, vou. Não. Mães, a pessoa recebe o emprego, a graça lá, e mães, a pessoa nunca mais aparece na igreja. Fez um voto que ia estar ali na igreja. Todos os cultos. Os cultos de oração, a pessoa não aparece, irmãs. Aí você vai fazer evangelismo na rua, né? Com um grupo de pessoas. Entrega folheto, falar do amor de Deus, orar pelas pessoas, né? Vai orar pelas pessoas. Aí orar pelas pessoas, que eu não sou muito de entregar folheto não, irmãs. Eu não sou muito não. Eu sou de abordar a pessoa, né? E perguntar se ela ou ele aceita uma oração, né? E aí a pessoa vai e faz um voto. Não, eu vou estar na igreja, eu vou vir nos cultos de oração, a pessoa some. Aí você vai fazer evangelismo, irmãs, a pessoa tá lá no mundo lá. Ô fulano, finge que nem vê. Fulano, eu vou atrás, né, junto com as irmãs comigo de oração. Poxa, você sumiu da igreja, o que tá havendo? Ah, eu tô sem tempo, irmã Raquel. Irmãs, que é isso, irmãs? Que é isso? Geralmente é homem, varão. Aí você ficou olhando para a cara do cidadão, da pessoa, tá pensando que tá enganando Deus. Tem isso, irmã, que eu tenho. Passa tempo, pô, fulano sumiu. Pode acontecer com mulher? Pode. Também some, né? Aí você tá com a comitiva do evangelismo lá. Pô, a pessoa tá lá, irmãs, lá na praça. Dia de sábado, irmãs. Não vai pro culto de oração, não vai domingo. Mães, ô fulano, tudo bem, tudo. Não, eu vou aparecer lá. Aí você ficou olhando. Não, que eu tô sem tempo. Você quer a pessoa ali conversando com outras irmãs. Aí assim, né? Mas Raquel, o que tu faz? Eu fico só olhando, porque a pessoa é um predestinado, tá arriscado perder o emprego, aí voltar chorando. Tem isso, irmã Raquel? Tem, porque Deus não se deixa escarnecer, irmãs. Não pode, não. E ali, irmãs, uma dica, uma sugestão que eu quero dar aqui é você pensar muito bem antes de fazer um voto ao Senhor. Pensar. Eclesiastes vai falar, não te precipites. Você precisa pensar. O voto, irmãs, não pode ser algo precipitado. O voto, ele não pode ser algo feito assim, às carreiras, na emoção, não. Você precisa pensar, se possível, pensa algumas horas. Pô, o que eu vou fazer para Deus? Né? Por exemplo, tem irmãs assim, ai, Marca, eu quero casar, que eu tô solteira, tô precisando de um varão. Ai, Marca, eu vou fazer um voto a Deus. A pessoa disse, Deus me dá um marido. Deus me dá um marido, eu vou fazer um voto ao Senhor. Mas essa ideia me veio aqui agora. Aí a mulher quer, de repente, um marido, um varão da casa do Senhor para estar com ela, né? Que ela tá sozinha, ela quer um varão, quer casar. Aí, de repente, ela faz um voto ao Senhor. Olha, Raquel, eu tô sozinha, tô precisando de um varão. Olha, se Deus me der um varão, ou casada mesmo, ali no papel, eu vou fazer um voto a Deus. Qualquer festa de casamento que eu souber, vindo a notícia até a mim, eu vou doar o bolo. Ou então vou dar uma oferta pro casal. Lembrando que Deus atendeu a minha petição. Irmã, isso é um tipo de um voto. Irmã, que é o tipo de um voto. Ou dou o bolo, ou dou os refrigerantes, ou eu dou uma oferta, porque eles usam. Irmã, isso é um tipo de um voto. Ah, irmã Raquel, um voto é uma barganha? Não, um voto é algo, é uma graça que nós comumente não merecemos, mas através da graça e da misericórdia de Deus nós alcançamos. E é algo que humanamente aos nossos olhos parece impossível. Impossível, irmã Raquel, parece impossível.
que esteja alinhado ou alinhada à vontade de Deus. Aí a pessoa vai e faz aquele voto. Então, um voto, irmãs, não pode ser algo feito nas emoções, as carreiras, não. Você precisa sentar, se possível, fica um dia inteiro pensando qual voto que Deus atendendo, que Deus ele atende, viu? Deus ele atende. E ali, aquele algo, você vai ter condições de cumprir depois. Irmãs, ficar fazendo voto que não vai poder cumprir, vamos lembrar aqui, é melhor que não cumpra, que não faça. Não pode ser precipitado, não pode ser feito às carreiras, não pode ser feito na emoção do momento. Existe na Bíblia Sagrada, que é o nosso padrão, de alguns exemplos de votos precipitados. Como, por exemplo, em Juízes, capítulo 11, o versículo 30, onde Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei o holocausto. Mas um voto que não tem muito cabimento. Como que a primeira pessoa... Mas, exemplo de um voto precipitado, por isso que nós não podemos fazer voto precipitado. Não podemos, irmã Raquel, não podemos fazer voto precipitado. E ele falou assim, a primeira pessoa que saiu ali na porta foi a filha dele, irmãs. Então, você pensa muito bem antes de você fazer um voto, seja por infinitas finalidades, alinhado e alinhada à vontade de Deus. Como assim? É da vontade de Deus que você arrume um trabalho. Irmã? É da vontade de Deus. Um suprimento, uma renda. É da vontade de Deus. Tá difícil, irmã? Eu já mandei currículo para tudo quanto é lugar. Poxa, as pessoas que eu conheço eu já falei. Pô, tá difícil de conseguir. Mas é da vontade de Deus? É da vontade de Deus. Deus quer, né? Que seus filhos produzam, sejam instrumentos de bênção na sociedade, recebe ali seu salário, poder comprar suas coisas, né? É da vontade de Deus. Isso que eu tô falando, é da vontade de Deus que uma pessoa se case, é da vontade de Deus. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. O apóstolo Paulo fala, ó, que fique como eu, solteiro. Mas se a mulher ou o homem quer casar, precisa casar, né? Tá aí para não ficar vivendo abrasado ou abrasada, né? É isso também, a pessoa às vezes não consegue, né? Precisa casar urgentemente. E tá difícil, irmã, tá difícil. Tem gente que fala assim, mas Raquel, tá difícil, já me arrumei, de tudo quanto é jeito, e eu não arrumo ninguém olha pra mim, olha, irmã, Raquel, tá difícil. Agora, tá alinhado à vontade de Deus? Tá alinhado à vontade de Deus, e você quer, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Aí a gente conversa com a pessoa, mas como que você quer? Não, eu quero um varão, um servo de Deus. Tá alinhado à vontade de Deus? Tá alinhado, então. Mas tá difícil conseguir aí, né? Então, irmãs, o voto, ele precisa estar alinhado à vontade de Deus. E ali, evitar fazer voto precipitado. Um outro também que fez um voto precipitado foi Saul. Se precipitou lá também, irmãs. Quando for fazer um voto, senta no teu quarto, na natureza, fala com Deus, pensa se você vai ter condições de cumprir. Eu já tive experiências de não cumprir e receber uma dura repreensão de Deus. Irmã, que é uma dura repreensão de Deus. Uma dura repreensão de Deus. Acontecendo coisas estranhas comigo. E eu fui orar, fui jejuar, fui pedir a Deus, e ali chorando no aquebrantamento, Deus me revelou. Ah, você tá se sentindo assim, né? Como que você acha que eu me sinto? Quando você fez aquele voto assim, assim.
Mas eu já nem lembrava direito. E ele falou, tá lá naquele caderninho, naquela gaveta que você colocou há tantos... Irmãs, acho que tinha uns 10 anos. E eu achei que Deus... Mas Deus leva a sério. Eu achei que Deus não se importava com aquilo, não. Olha. E ali, quando eu cumpri aquele voto, foi um voto que eu fiz para Deus. Me dar uma quantia para a obra missionária e eu não dei. Então, irmãs, creia. Mas, Raquel, eu posso fazer um voto lícito, alinhado com a vontade de Deus? Pode. Fala para o Senhor, ora ao Senhor, Deus vai falar contigo. Que não seja um voto precipitado e cumpra. Amém? Cumpra. Cumpra aí com o voto que você fez ao Senhor. Ó, um exemplo de mulher que fez um voto e ela cumpriu. E outra coisa, irmãs, quando você cumpre o seu voto, você não fica sem. O próprio Deus cria meios de te abençoar. Isso aconteceu comigo. Eu cumpri o meu voto, Deus foi lá e me abençoou 15 dias depois. Foi um voto financeiro. Um valor relativamente alto. E ali, 15 dias depois, Deus abriu, arregalou as comportas dos céus. E ali foi feito um algo maravilhoso da parte de Deus. Deus criou um cenário, uma situação. E eu recebi, irmãs, quase 3 vezes mais do valor que eu havia dado. E o valor que eu dei não era um valor baixo, não, irmãs. Hoje já é alto. Imagina naquela época, quase 10 anos atrás. Mas eu fui lá e cumpri. Eu queria agir aquela minha situação com Deus. Queria entregar quem era de direito, que era lá no departamento de missões, que era de direito aquele dinheiro. E ali a moça me deu o papel, o recibo, trouxe para minha casa e apresentei o seu. Eu falei, ó, senhor, tá aqui, ó, o papel. A minha situação com o Senhor já está, ó, kit, cumpri, Jesus. Então, irmãs, senta, pensa, analisa qual tipo de voto, se é durante algum tempo, que esteja alinhado e alinhada com a vontade de Deus, né? Que Deus abençoe, fica na paz.